Essa semana aconteceu dois negócios incríveis aqui. O primeiro é que apareceu um professor, ex-professor da North Carolina University, simplesmente pregando que os negros deviam matar todos os brancos. E apareceu na televisão dizendo isso, né? Logo depois, apareceu aqui pela internet, apareceu um link em que se via lá o Nelson Mandela cantando uma musiquinha que também dizia que é para matar todos os brancos. Quer dizer, que história é essa? Agora a pregação de genocídio se tornou um direito, né? Mas, na mesma semana, coincidência ou não, aconteceu que o seu Nelson Mandela divulgou uma nota a respeito de um filme recente feito na África do Sul pelo Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio foi lá e fez um filme sobre o trabalho escravo nas minas de diamante no tempo do Apartheid, né? E, muito inocente, achou que o Mandela ia ficar deliciado com o filme. Bom, para a grande surpresa dele, o Nelson Mandela ficou louco da vida e emitiu uma nota oficial dizendo que aquilo é tudo mentira, difamação, etc, etc. Bom, por que ele fez isso? Porque ele tinha a sociedade, tinha parceria com essas firmas do diamante. Não só ele, como o próprio Partido Comunista viveu da exploração do diamante e do trabalho escravo durante décadas. E este filho de uma puta ganhou o Prêmio Nobel da Paz, meu Deus do céu. Onde é que nós vamos parar, né? Agora, você vê que toda esta campanha, né, supostamente antirracista, que na verdade é racista, toda ela se baseia numa imensa falsificação. Quer dizer, já entrou no senso comum a ideia de que os negros africanos foram vítimas inermes dos europeus e de que os europeus, os brancos de modo geral, estão em dívida com eles. Ora, dívida por dívida, vejam o seguinte. Os muçulmanos, entre os quais havia uma quantidade enorme de negros africanos, eles invadiram a Europa e começaram a fazer escravos lá pelo menos 8 séculos antes de que os europeus se metessem na África. E a totalidade do tráfico de escravos, vamos dizer, da Europa para o mundo muçulmano é imensa. Quer dizer, não chega assim, vamos dizer, calcular por baixo, algo entre 3 e 5 milhões de pessoas. Existem várias fontes para o estudo disso, e uma delas que eu recomendo é o livro do Paul Bepler, B-A-E-P-L-E-R, que se chama White Slaves, African Masters. Este é um assunto que, como esteve proibido durante muito tempo, só agora começou a aparecer nos estudos universitários. Então ninguém quer tocar no assunto. Mas, na verdade, a escravização dos europeus por muçulmanos, inclusive negros, é muito anterior à chegada dos europeus no mundo africano. Então, indenização por indenização, eles teriam que pagar muito maior. Agora, o tipo de campanha, o tipo de movimento político que vive de uma falsificação histórica deste tamanho, vive da ocultação de 8 séculos de história, é em si mesmo um crime. Então, essa argumentação toda dessa gente não tem nem que ser ouvida, isso é uma coisa absolutamente desprezível. E quem quer dizer que qualquer indivíduo de origem europeia que seja acossado por esta cobrança, tem que responder, olha, vai enganar sua mãe, sua avó, sua tia, eu não lhe devo nada, eu não escravizei ninguém, meus antepassados foram escravizados por vocês muito antes, tá certo? E se depois outro fez a mesma coisa com você, fala, bom, então deu 0 a 0, né? Muito bem. Mas, se esse tipo de falsificação fosse somente com relação ao passado, tudo bem. Mas vejam o que aconteceu também nesta mesma semana. No Conselho de Direitos Humanos da ONU, havia lá uma discussão que pretendia emitir uma resolução exigindo do governo muçulmano do Sudão a investigação e a punição dos envolvidos no mais vasto genocídio da atualidade, que é a limpeza étnica promovida pelas milícias muçulmanas com as populações não árabes da região de Darfur, no oeste do país. Parece que o negócio lá já chegou a 200 mil mortos e 2 milhões e meio de refugiados. Muito bem, então queria fazer uma declaração
exigindo do governo a investigação e punição desses crimes hediondos. A resolução deixou de ser aprovada por 2 votos. E houve 4 abstenções. Uma delas vinha de quem? Do Brasil. Ou seja, o Brasil não acha importante investigar o genocídio e punir o genocídio, né? E ele preferiu, vamos dizer, se alinhar com os países que ficaram contra ou se abstiveram, como a Arábia Saudita, China, Cuba, Paquistão, Rússia, Zâmbia. Quer dizer, diz-me com quem andas e eu tirei quem és. O Brasil é exatamente isso hoje. O Brasil é um servidor de ditaduras genocidas. Tá certo? Está alinhado com elas e não abre. Ele tem um amor sem fim por esta coisa. Né? Olha, se vocês quiserem mais detalhes sobre esse negócio do Mandela com os diamantes, vocês procurem na revista The New Republic, www.tnr.com, um artigo de um autor chamado Isaac Chotiner, Chotiner. E está lá tudo explicado, esta sem vergonhice, tá certo, deste homem que viveu do trabalho escravo e que hoje posa como sendo o grande herói nacional.